Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Ribama Freire, você está no canal Totaltech Informática. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma manutenção nessa fonte, né? Ela é uma Leadership, né? Ela é uma fonte de 500 watts. Pelo menos aqui é a potência nominal da fonte, né? Porque às vezes ela não chega a esse valor, tá bom? Então é o seguinte, primeira coisa que nós vamos aproveitar esse vídeo e vamos passar também umas dicas de manutenção, tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é uma inspeção visual. Já tirei a tampa de cima, tá? E nós vamos ver a situação dela aqui. E fazendo a inspeção visual de cara que nós já vemos aqui, ó, um capacitor estufado aqui, ó. Essa fonte ela não está funcionando corretamente, né? Eu vou só mostrar aqui para vocês primeiramente. Bastante sujeira, muito suja mesmo, muito resíduo, né? Deixa eu cortar aqui. Olha o tanto de sujeira que tem aqui, tá? Eu vou levantar aqui a placa e nós vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha a situação, né? Suja. Olha aí a situação. O que acontece? Quando a fonte ela tem bastante sujeira, assim, resíduo, isso aqui provoca curto-circuito na placa. Porque essa poeira é uma poeira orgânica e às vezes ela fecha curto entre os componentes. Olha como é que ela está aqui embaixo, ó. Nós vamos fazer uma limpeza, né? Aqui já dá para você ver claramente aqui, ó, o capacitor estufado aqui, ó. E esses outros aqui também, alguns aqui que não estão tão legal. Quando a gente pega uma fonte assim, com capacitores aqui na saída, estufado, um ou dois, o ideal é que nós troquemos todos eles, tá? Esse aqui é de 2200 microfarad por... Deixa eu ver aqui. Não tá dando para ver direito, mas a gente, quando tirar ele aqui, a gente vai ver, tá? Então, o ideal é a gente trocar todos os capacitores. Eu vou ver se eu tenho todos, se eu não tiver, mas pelo menos esse aqui eu vou efetuar a troca. Então, uma fonte nessa situação aqui não tem como funcionar corretamente, olha aí, né? Então ela tá com um problema aqui na saída. Eu vou providenciar uma limpeza nela, tá? E a gente volta aqui em seguida, tá bom? Bom, meus amigos, eu já efetuei a limpeza, né, na fonte. E agora nós vamos ligar, né? Tá aqui o teste, ela já está conectada, está em 110 a chave dela. Eu vou ligar aqui, nós vamos verificar como é que tá a situação dela, tá? Ó, ela tá falhando, ó. Liga, ó, acende algumas luzes e apaga. Então essa fonte ela está em curto. Eu vou ligar mais uma vez. Você observa aqui. Você vai observar os LEDs aqui, tá? Eu vou ligar, tá? Ó. Ela acende e falha, tá bom? Ó. Então ela está com problema ela. Eu vou desligar e nós vamos fazer a troca dos capacitores, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esta manutenção, tá bom? Uma das coisas que nós temos que ter cuidado com a fonte, né? Quando nós vamos trabalhar com fonte, é que a fonte ela trabalha com alta tensão, certo? Então o setor primário, esse setor aqui, é um setor que a tensão chega a 380 volts, né? Então existe o risco de choque, acidente, choque e possivelmente até óbito. Então, se você não tem prática, se você não tem costume, você não deve manusear esse equipamento ligado na rede elétrica. Outra coisa, quando você liga a fonte, que você desliga ela, esses capacitores aqui eles ficam carregados. Então eles dois dão uma faixa de 350, mais ou menos 350 volts, e demora um pouco para descarregar. Então a gente usa geralmente
um resistor grande, né, nas pontas dele a gente coloca lá na placa, na parte de trás, e descarrega os capacitores. Essa aqui eu vou dar um tempo aqui enquanto descarrega, porque eu não tô aqui com o resistor, mas né, e nós vamos providenciar aqui a remoção, a troca daquele capacitor lá. Nós vamos ver se já, e vamos procurar também no verso da placa se tem solda fria, tá? Nós vamos fazer uns testes básicos logo aqui. Primeiramente nós vamos testar, você está vendo aí o multímetro, né? Dá para ver direitinho aqui. Nós vamos testar aqui os diodos, tá? Então vamos testar aqui o primeiro. Nesse sentido ele não conduz. Nesse sentido ele... Vamos lá, vamos fazer novamente. Nesse sentido aqui ele não conduz, tá? Nós vamos inverter e ele dá uma medida de diodo, tá? Vamos pegar aqui o seguinte, tá? No sentido ele não conduz, invertendo as pontas ele conduz, tá ok. Vamos aqui para o terceiro. Nesse sentido aqui ele bipa porque ele está carregando aqui o capacitor. Ele dá medida de diodo, né? Você está vendo aqui. E aqui ele, só um minutinho, porque escorrega aqui. E aqui, ó, ele não dá medida alguma, né? Invertendo aqui, ó, ele dá uma medida de diodo. E o último aqui, o quarto, nós vamos medir ele aqui. Um minutinho, porque ele escorrega aqui a ponta do multímetro. Ele carrega o capacitor, descarrega, ele não dá medida e a gente inverte as pontas, tá? E você, só um minutinho. E você vai ver, ó, que ele dá uma medida de diodo. Então significa que tá funcionando, né? Os diodos estão bons, tá? Agora nós vamos medir aqui os 3 transistores que tem aqui no primário, tá? Então nós vamos medir aqui base. Vou botar aqui assim, ver se dá para você enxergar aí, né? Dá. Base coletor 544. Aí vem base emissor 466. Se nós botar coletor emissor, ele não é para dar medida nenhuma. Vamos para o seguinte aqui: base coletor. Peraí, um minutinho. Base coletor, base emissor, coletor emissor, não dá medida nenhuma. E o último aqui é base coletor 417, base emissor 441. Você vai ver que sempre a medida base emissor é maior do que base coletor. E coletor emissor não dá nenhuma medida. Então isso aqui já significa para nós que esse setor aqui, nós já testamos aqui os diodos, testamos aqui os transistores. Então praticamente o primário está funcionando direitinho. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos remover aquele capacitor que está com problema, né? Aqui no, é esse aqui. Nós vamos remover esse capacitor aqui, tá? E vamos fazer a substituição dele. E vamos ver se a fonte volta a funcionar normalmente, tá? Então é esse aqui. Isso dá pra gente colocar um pouquinho de estranhar aqui ele, né? Colocar um pouquinho de solda. Ver se a gente consegue removê-lo pra gente substituir aqui o capacitor, tá? Então vamos lá.
Então aqui é o capacitor que está estufado, ó. Ele é 220 microfarad por 10 volts, está praticamente inutilizado, tá? Vou fazer uma limpeza aqui. Bom, gente, eu já fiz a troca do capacitor, né? Esse bem aqui, ó, foi trocado, tá? Tá aqui ele, ó. Tá certo? Agora eu vou ligar, ó, nós estamos aqui com a lâmpada de teste. Nós temos um vídeo aí ensinando como fazer essa lâmpada aqui em série para testar componentes, né? Agora nós vamos ver como é que ficou a situação da fonte, tá? Você viu que ela ligava, né? Aqui, ó. Ela ligava e ficava falhando aqui, né? Acendendo e apagando. E nós detectamos aquele capacitor lá estufado. Eu não tenho os outros para trocar, mas eu troquei ele, que era o mais prejudicado, né? E agora eu vou ligar aqui a... Você vê, ó, que a lâmpada em série, ela nem acendeu, ó. Então é sinal que não tem nenhum curto mais na fonte, tá? Então tá funcionando perfeitamente. Você tá vendo aqui aceso, né? Nós vamos ver aqui, ó, vamos medir aqui o standby, que é o fio roxo, ó, 5.10. Vamos medir aqui o fio laranja, que é de 3.3, tá dando 3.44. Vamos medir aqui o fio vermelho, que é de 5 volts, tá dando 4.99. E vamos medir aqui o amarelo, que é de 12 volts, tá dando 11.93, praticamente os 12 volts, tá? Então ela tá funcionando normalmente, ó, tá girando aqui a ventoinha, que não dá para puxar aqui, mas ela está, ó, deixa eu tentar mostrar aqui para você. Tá girando aqui a ventoinha normalmente, ó, funcionando perfeitamente bem, limpa, tá? Tudo certinho, tá aqui, ó, tá ligado na lâmpada em série, ó. Essa lâmpada aqui, ela é de 110, essa lâmpada. Eu comprei lâmpada de 110 e de 220. Essa aqui tá ligada no estabilizador. E assim, quando ela não acende é sinal que não tem nenhum curto, então a fonte está funcionando perfeitamente bem, tá bom? Então, cuidado que nós temos que ter ao manusear ela, sempre nós manusearmos ela desligada, desenergizada, tá certo? Se nós pegar uma fonte dessa para fazer manutenção e esse fusível aqui ele tiver partido, né, tiver queimado, rompido, o que nós temos que fazer? Nós temos que medir o termistor, tá? Temos que fazer a medida no termistor, saber se ele está funcionando normal, a ponte de diodos, certo? E esses dois capacitores e esses 3 transistores aqui, chaveadores, tá? Porque geralmente quando o fusível ele se rompe, né, ele parte, algum componente aqui desse setor ou alguns componentes queimam, entram em mau funcionamento. Por isso que às vezes a pessoa vê o fusível queimado, já substitui e em seguida já liga a fonte para ver se está funcionando. Se você precisar ligar, você nunca esqueça de ligar ela na lâmpada em série, porque se continuar algum curto ela vai acender, tá bom? Outra coisa, se você ligar a fonte, tá certo? E se você energizar a fonte, você não chega nem ligar, você energizar a fonte, fizer o teste da tensão de standby, que é do fio roxo, e a tensão do PS1, que é o fio verde, e ele tiver 5 volts, 5 ponto alguma coisa no standby e 5 no PS1, e mesmo assim a fonte não estiver funcionando, o problema não vai estar aqui no primário, tá? Quando você energiza, você põe na tomada, você não liga, você pôs na tomada, aí você vem aqui e mede lá a tensão de standby e a tensão do PS1, né? O standby é o fio roxo, PS1 é o fio verde, e tem essa tensão lá e mesmo assim a fonte não está funcionando. É o sinal que
o primário da fonte está funcionando normalmente, então o problema vai estar no secundário, né? Aí você já vai concentrar a sua análise para o secundário da fonte, tá bom? Então essa fonte aqui ela estava com mau funcionamento. Você percebeu? A gente ligou no início e ela ficava ligando e desligando, né? E variando as tensões. E o problema era somente um capacitor aqui, ó, na saída, né? Bem aqui, ó, estava estufado. Eu efetuei a troca dele e a fonte voltou a funcionar normalmente, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva, deixa o seu like. Seu like é muito importante na divulgação do nosso trabalho. Deixa um comentário, nos ajude na divulgação desse projeto, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.